A partir de agora, está no ar... Na Onda da Tecnologia. Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Na Onda da Tecnologia, um programa feito pela Escola de Engenharia do Centro Universitário Unibrasil, em parceria com o curso de jornalismo no formato podcast. E hoje nós temos mais uma daquelas sessões de análise de seriados que envolvem a área da tecnologia. E aí a gente pergunta, você lembra daquele seriado chamado Ascension? Lembram? Então eu acho que muita gente não lembra, nós vamos reprisar, né, relembrar vocês, quem assistiu, ouviu falar alguma coisa, a gente vai começar comentando sobre qual era o grande objetivo e depois a gente vai analisar de uma forma técnica, né, e também um pouco, não só técnica, para a gente não ficar muito, né, científica, até porque nós temos também a colaboração de alunos aqui do jornalismo, né, então vamos quebrar um pouco essa forma de analisar só técnica. Lembrando, né, mais uma vez que a gente queria agradecer muito ao nosso magnífico reitor, professor Sérgio Ferraz de Lima, ao professor Walter Fernandes da Cunha Filho, nosso pró-reitor de pós-graduação, extensão e assuntos comunitários, a professora Lilian Ferrari, a nossa pró-reitora acadêmica, a professora Maura, que é a nossa coordenadora aqui do curso de jornalismo, o professor Rodolfo Stanque, coordenador da Rádio Web, o Rogério, que é responsável pelos estúdios da Rádio e TV, o nosso querido amigo João, que está aqui comandando as mesas de som, que também é nosso produtor de áudio. Agradecer também aos alunos Alexandre Greco, estagiário, né, do curso de jornalismo, e agora entrando aqui o Renato, né? Seja também bem-vindo, nosso aluno, tá? E aqui os nossos colegas, né? Este que vos fala, Fernando Felite, eu sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica, professora Adriana Tosi, coordenadora do curso de Engenharia Civil. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá. Professor Mauro Kummer, coordenador do curso de Engenharia de Produção. Olá a todos, é sempre bom estar aqui. E, claro, vamos dar oi então para o Renato. Renato, seja bem-vindo, né? Aluno então do curso de jornalismo. Qual o período que você se encontra, Renato? Bom, períodos são vários, na verdade. Né? Você está no fatorial, então. Estou no fatorial. Oficialmente é o sexto, mas tem aula também com o quarto. E será assim até o final do curso. Mas que bom que está aqui, né? Seja bem-vindo. Espero que você aproveite. Obrigado lá a todos. Ao nosso, né, mentor aqui, certo? O Alexandre Greco, seja bem-vindo. Né, Alexandre? Mais uma vez a gente agradece bastante a tua, né, vamos dizer assim, a tua informação sobre esse seriado e a ideia, né? Então eu já gostaria que você desse um alô para nós e já adiantasse um pouco como é que foi que veio essa ideia, se você já tinha, né, visto esse seriado todo ou foi nas suas pesquisas, como é que foi isso, Alexandre? Oi a todos, primeiro muito obrigado. E na verdade eu já sou muito fã de seriados desse tipo, né? Então foi daí que veio a ideia. E eu pensei que no programa de tecnologia a gente pudesse discutir não só a tecnologia, mas o modelo social que isso carrega. E no caso, numa série onde está todo mundo preso numa nave, onde tem uma série de projeções que pode se encadear tanto para um lado tecnológico quanto para um social ali, porque querendo ou não, você colocar, igual na expressão de um dos personagens, né? Colocar 600 pessoas dentro de uma lata de sardinha é a ideia que não ia acontecer, não ia ficar bem, isso era óbvio, né? Então eu achei que seria um bom tema pra gente discutir. E a parceria é bem-vinda por causa disso, né? Nós temos a nossa parte tecnológica como engenharia e vocês a parte mais humana como jornalismo. Então, pessoal, para quem não assistiu a esse seriado, rapidamente, né? Ele foi uma minissérie, né, para televisão feita em parceria com o Canadá e os Estados Unidos. Foi escrita por Philip Levens, né, que fez Smallville, você lembra isso? Acho que todo mundo lembra, né? A trama abordava, né, uma jornada de 100 anos no espaço. Então foi desenvolvida uma nave tripulada e foram colocadas 600 pessoas entre homens, mulheres e crianças que em 1963, exatamente durante a Guerra Fria, deixaram a Terra para trás no início do programa espacial. Meio século após o lançamento dessa sua missão secreta, né, que visa colonizar um novo mundo, né, um assassinato misterioso a bordo da nave leva a população a questionar a natureza da sua missão, à medida que se aproxima de um ponto onde não é mais possível retornar.
Então essa minissérie, ela seria originalmente exibida uma vez por semana, com um total de 6 episódios. Mas o que o canal Sci-Fi fez, né? Ele mudou isso e passou a exibir a partir do dia 15 de dezembro de 2014, com 2 episódios no mesmo dia. E aí, né? Foram 3 noites, né? Foram 3 noites, dia 15, 16 e 17 de dezembro de 2014. E aí, pessoal, eles decidiram, né? Mesmo com uma quantidade muito grande, né? A minissérie registrou uma média de 1,53 milhões de telespectadores, né? E mesmo assim eles resolveram encerrar. A questão, né? Mostrar uma minissérie em 2 capítulos por dia, na véspera de Natal, né? 15, 16, 17 de dezembro, é algo meio esquisito. Né? Mas não vamos abordar isso, porque até não teríamos tempo, né? E acho que o interessante aí, no caso, não é abordar isso. Vamos começar, professora Adriana, você falou me conte. isso porque você acha que se fosse exibido em outra época do ano, teria mais audiência. Porque a gente vê uma nave, né? Depois vocês podem ver, tem lá no canal do Netflix. Se vocês, não o canal, né? No site, se vocês verificarem, nossa, a espaçonave foi muito bem feita, os cenários muito ricos, para meia dúzia de episódios, professora, né? O que você acha? Não, eu concordo. Eu não sei, cada um de nós acaba assistindo, observando de certos detalhes. Eu, como não é a minha área, eu quase não observo. Nem a questão do cenário, às vezes eu vejo que é uma coisa pra mim, qualquer coisa que tiver ali e tal. Mas eu achei legal. Depois, quando eu fui ler algumas críticas, uma das críticas que eu li, o cara falou, que cenário pobre. Sério, horrível. Que cenário. E eu não. Imagina. Engraçado que você falando, né? Eu achei legal também. Eu achei a ideia legal. Muito rico, né? Eu não sei, acho que a gente não se apega a detalhes que talvez alguém que goste de cinema vai avaliar com uma outra perspectiva. Então eu concordo com você, achei legal, achei que os personagens são legais. Os atores bem desconhecidos, né? Exatamente, então, é uma proposta. Era um piloto também. Acho que ao longo, se a série tivesse outros capítulos, o pessoal poderia se desenvolver e melhorar, porque você vê que alguns realmente são. Mas a história, no geral, é bem boa, assim. Eu acho que também votaria para dar continuidade. Gente, né? Exato, mexe com a gente. Professor Mauro, o que você achou, professor? É interessante, né? Porque você vê uma série de aspectos e daqui a pouco um simples comentário de um colega te faz pular, né? Imaginar algumas coisas diferentes. A história se passa, ou ela começa lá em 1963 com aquela ideia do Kennedy. Então é claro que toda a estrutura da nave ela tem que se remontar àquele período. Seria inconcebível, né, que ela tivesse uma característica diferente do que seria a então tecnologia. E é claro que quem curtiu algum outro seriado feito naquela época, e essa época era a época que começou Star Trek. Isso, né? Exatamente. E se você lembrar das ideias, de como que era a nave, elas são muito parecidas. É verdade. Né? Na concepção. É claro que a ideia de hoje mudou diferente, muito diferente. Né? Muitos outros aspectos assim. Eu acho que as espaçonaves de hoje em dia são mais escuras nos seriados e nos filmes, e você vê aquela espaçonave é clara, né? É uma coisa, não é uma coisa de antigamente. Sim, a luz, como a luz se apresenta, né? Então quando você via, parece que você fala Star Trek, o próprio Star Wars, que ele é mais sombrio, parece que dentro da nave era mais iluminado. E hoje em dia, quando você vê determinados filmes de nave espacial e tal, parece que é tudo muito sombrio, na penumbra, muito né? cinza. Isso mesmo. Mas, aproveitando esse gancho, né? Então, a história é interessante. Né? O que não ficou muito claro, isso foi uma conversa nossa, né? Era a destinação do público. Por quê? Porque toda a história, ela tem, todo filme traz uma história por trás, né? E qual é a história? Aí a gente começa a questionar isso, porque não tem uma única história. Tem muitas histórias. E aí a coisa começa meio que se perder. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual... A gente que orienta TCC, né? A gente você fala, quer ter cuidado, foco, alunos. Foco. Se você tentar várias coisas, não vai dar certo. Não né? perca o foco. E ali realmente tem... muito... Qual é o objetivo? Bem talvez, como você falou, qual que é o objetivo da série? É o experimento social? A questão é isso, né? A gente fala, puxa, em 3 dias era uma quantidade muito grande de informação que talvez o cara que escreveu isso, ele tinha a ideia de lançar isso, jogar... Vou provocar dar total. Um tempinho, né? Para que as pessoas... e me preparar para os próximos. Tipo novela, né? Parece até dentro da própria série, que é um experimento
é quase como se o autor fizesse um experimento fora dele. Exatamente. Isso mesmo, é verdade. Ele mesmo queria fazer isso. Como se estivesse refletindo na própria série, né? A impressão que passa. Que ele ia fazer isso no final de ano, que ele ia receber uma série de críticas, sugestões, e que ele, no início do ano seguinte, ele ia continuar a temporada. Né? Porque cada um vai acabar puxando para um lado, né? Que nem você falou sobre uma crítica no qual falava sobre a estética e a tecnologia, né, da espaçonave, dos estúdios. O olhar, de repente, numa pessoa, colocando aqui na nossa mesa, né, que faz comunicação social, pode ser completamente diferente. Algo, por exemplo, que me chamou muito a atenção é uma história tão rica, assim, em tantos segmentos que você fica até perdido qual que é o foco dela, mas me chamou muito a atenção na questão social dele, a questão política, inclusive, tanto interno quanto externo. Externo fica muito claro aquela questão como que era a política na época de 60 da década de 60, né? Guerra Fria, Estados Unidos, né? União Soviética, patriotismo exacerbado, nacionalismo, né? A corrida espacial e a política interna, inclusive, que até nos remete nos dias de hoje, que você vê algumas coisas ali que parece até com o Brasil no momento, né? No qual um político fica brigando com outro político, apesar dos cargos ali, você vê que são políticos as pessoas, independente de ser capitão, independente de ser uma pessoa voltada a questões mais sociais ali, mas você vê até a questão política ali, a guerra política que inclusive acontece internamente, né, que chama muita atenção. Não, mas aí eu até perguntaria, né, você veja, que nem se fala, bem parecido com o que acontece no Brasil, eu acho que é bem parecido com o que está acontecendo no mundo inteiro em termos de política, né, tudo muito confuso e tal, e daí eu concordo com você, porque a gente fala assim, o que um Donald Trump, né, que foi eleito, o que ele quer sendo, olha o poder em você ser presidente dos Estados Unidos, olha o poder de um Temer sendo presidente do Brasil, e isso, mesmo o prefeito, ele tem um poder dentro daquele município, então você fala assim, nossa, essas pessoas, elas disputam pelo poder, e elas são capazes de coisas pelo poder, eu não quero entrar, digamos assim, é só para dar um panorama geral da política que a gente conhece. A política do ser humano. Do ser humano. Mas dentro da nave, você pensa, por que um cara ia querer ter poder dentro de uma nave, sendo que essas pessoas vão morrer ali dentro? Tipo assim, qual é a moeda? Então, assim, você vê que, claro, até tinha conversado com o Alexandre em outro momento, a moeda ali não deixa de ser o sexo em alguns momentos, né? Ou a própria estrutura daquelas comissárias, e elas servem como leve trás, porque elas trazem informações para a chefe das comissárias, né? Mas, assim, o que levaria o cara a querer tanto ter o poder dentro de uma nave? Então, é bem até o que você colocou. É do ser humano mesmo, né? Porque ele não tem moeda. Dinheiro não existe. Eu não posso ficar de boa ali. Vamos ficar de boa, viver bem. Nós vamos morrer aqui dentro, pessoal. Vamos ficar tranquilo. Não. Tem uma guerra de poder ali dentro. Eu acho que seria mais a questão do ser lembrado, né? Porque você pode ser lembrado como mais um da nave, ou ser lembrado como um dos melhores da nave. Sim, porque eu acho que é uma das grandes impactos, assim. Lembrando, assim, de não ter foco, eu lembro que essa discussão foi a mesma do Matrix quando o Matrix surgiu. Porque o Matrix não tinha foco e virou o sucesso que virou. Pelos efeitos. Mas eu acho muito diferente. Não, sim, mas a questão do complexo do livro do Matrix e tudo mais, também era um livro que não apresentava foco primeiro. Ele começou a ganhar foco depois nos outros. Mas eu discordo um pouco, Alexandre. Eu concordo que o Matrix, ele começa confuso, porque ele não começa contando a história de forma linear. Não, né? Não é linear. Sem dúvida. Então você tem que descobrir a história. Então é muito da tua curiosidade. Até tomar a pílula vermelha ou azul. Você escolhe. Não, e mesmo antes disso, né? Porque mas enfim, daí nós vamos ficar aqui quanto tempo? Vamos falar do volta pro Ascension. Até pra gente, já que a gente comentou isso, né? Eu queria perguntar pra vocês, né? Qual o seriado ou filme que vocês lembram, né, vendo este seriado Ascension, né? Então, eu não digo seriado, mas para quem não viu e gostaria de conhecer melhor, né, eu diria do Big Brother, né? Quer dizer, aquela ideia de ter câmeras, o cara de fora, né, que ele sabe de tudo, vê tudo, né? Então eu queria perguntar, professora, qual seriado ou filme que você acha que lembra bastante, ou que teria algumas questões similares, né?
Não, eu lembro vários. Porque Tom. como já foi falado aqui, tem vários elementos, você pode levar vários. Você pode levar desde o 1984 do Orwell, isso mesmo. né, Que que é é o a Big questão Brother, do Big né? Brother, Isso. né, que vem depois, obviamente é inspirado um pouco nisso. Você pode... tem até tem um seriado, Twin Peaks, né, que foi verdade. exibido Nossa, década de 90, eu foi um acho. dos primeiros Tem seriados. um que é Nossa, o eu Controle Total com o Denzel Porque Washington o Twin lá. Peaks, É, um e o filme, Twin né? Peaks ele vai abordar exatamente a questão do assassinato numa Isso, cidadezinha, que ocorre, e daí né? a gente podia levar isso pra nave e daí desmascarar a hipocrisia que é Isso, dentro que daquela existia sociedade, dentro daquela, porque né? o que acontece no Ascension é isso, né? Você Isso, desmascara a nossa. hipocrisia. Até a hora que eu coloco um vídeo do capitão com a Isso, guria que morreu, eu falo, nossa. choque todo mundo, né? Quer dizer, imagina que em 50 anos nada muito esquisito aconteceu Então, e que só em Mas Né? você viu poucos que dias foi um aconteceu choque, tudo. mas não foi um choque tão grande porque era naquele pequeno grupo que aceitava aquele tipo de ideia. Sim. Mas o Twin mas Peaks, de ele forma traz virada. um pouco... o Twin Peaks também é isso, porque todo mundo... A menina também acaba morrendo, ela é E depois jovem e tal, e eles descobrem que, aceitam... meu Deus, a sociedade é coberta, né? Então eu lembraria isso, acho que eu lembraria o próprio show do Truman lá. o Eu não Truman gosto... também. eu não Nossa, gosto lembrei. muito daquele filme, porque eu não gosto do Jim Carrey. Ah, é? Então, assim, Mesmo? Somos eu não dois. Quem gosto não dele. gosta de Somos dois. Eu não gosto dele. Eu não gosto, nossa, o cara é ótimo. Aquele filme que ele fez, que ele troca de lugar com Deus, foi excelente. Todo-Poderoso. Muito bom. Eu lembrei do show do Truman por dois motivos. Uma é o controle que você tem externo pro interno, igual um Big Brother, né? Aham. E outra é o personagem principal, o show do Truman, o Jim Carrey, ele não se deixa controlar num certo momento, como assim. Quando ele desconfia, né? Ou seja, Quando ele desconfia, a natureza menina. humana. Aí remete É o à curioso, natureza. Por mais né? que você tente controlar, você não consegue. Claro que não. O ser humano ele é incontrolável. No caso do Ascension, assim como o Truman, no show do Truman, você vê personagens que nasceram ali dentro já. Eles já fazem parte, eles não conhecem o mundo externo. Um dos personagens do Ascension, quando ele sai, ele não tem noção do que é o mundo. Claro. O Não sol, O choque, né? a lua. Ele nunca. Não Ele tem noção. respira, né? Mas a natureza humana não deixa levar ele a ser controlado. Isso me lembra muito nos dois, tanto na série quanto no filme. E é engraçado que tem essa bizarrice também da pessoa que tá por fora. Porque é meio malvado isso, né? Totalmente. Você colocar Voyeur. todo mundo... que é o que Claro que você é. colocou. Sabendo que as Essa coisa, pessoas o cara é meio vão doente. morrer numa doente, uma mentira, né? doença. E o cara, você vê que a hora que aquela moça entra, que parece uma auditora, né? Foi auditar lá porque já tava dando problema. Ela começa a questionar e o cara defende o tempo todo. Você viu? Não, isso é normal. Que se os caras se degladiando lá, ele falou, não, isso é normal. Porque ele não queria acabar aquela brincadeira. Até de uma das críticas que eu li, mencionavam assim, né? Assim como uma criança vai usar uma lupa para matar uma formiga, porque ela está descobrindo através daquela ferramenta que existe um potencial muito maior do que ela imaginava. Então a formiga ela é usada, ela sofre, mas não existe nenhum sentimento no menino que está fazendo isso Não. de dor pela formiga, porque ele está curtindo o experimento. E eu acho que ele traz um pouco isso, essa coisa do Uma cientista. crítica. Mas ele já é adulto, ele deveria até ser mais responsável, e não existe uma responsabilidade. Eu estou fazendo um experimento, no caso é social, no caso é genético, né? Porque existe toda essa preocupação dentro da nave, para buscar um ser humano mais evoluído, né? Uma raça mais pura, que né? foi previsto nos estudos anteriores do pai dele, que né? sempre E defendeu. a gente quer provar que ele estava certo. Então, para provar que ele estava certo, eu pego um monte de formiga e vou ficar lá com a lupa matando uma a uma, porque é o que vai acabar acontecendo. As pessoas vão morrer Claro. dentro da nave e uma nova geração vai nascer. E nesse aspecto é muito triste. Sim. Bom, É bizarro, né? Claro. Nesse Muito. aspecto a gente estava até discutindo ali fora, né? Que é a questão assim, ele compara a ciência como um ecossistema. Você tirando já dá um impacto muito grande. É um Então, desequilíbrio. pensa assim, a maior parte das pessoas que estavam naquela nave sabia que ela não ia chegar lá. Ela nasceu ali e sabia que não ia chegar lá. Ela morreria e não Ela- chegaria no destino. Então, eu acho assim, se você pegasse e fizesse como a chefona queria, que era entrar soltando os cachorros, quantas pessoas não iam à loucura ali?
Quantas pessoas você não perderia ali? E eram pessoas que tinham muito pra mostrar a humanidade depois que saísse. Ali Querendo no ou não- final, você diz, quando eles estão todos morrendo. A gente esse programa tem spoiler, não alertamos no início. verdade. Não alertamos Puxa no vida, é início, verdade. né? Então, vai mas lá. aquela parte em que eles estão começando, que a grande evolução está acontecendo, né? Que eles estão para ir atrás da menina e ele fala não, porque é muito complicado você tirar uma pessoa dali e que nem você tira. O cara que saiu, que eles nunca previram de alguém ser exilado, digamos, né? Ser portado pro espaço estando vivo, ele quase vai à loucura. Ele não vai por um sistema, tipo, que ele ficou isolado um tempo, mas se ele pegasse e saísse já no meio de uma galera, sem nada, sem assim, lá Mas no é que tempo até assim, é uma pessoa que, apesar. Eu senti esse personagem Strokes, o nome dele, né? ele é muito inteligente. Que ele, todos da nave Sim. são extremamente inteligentes, né? E eu percebi assim, ele não é um cara violento. Não. Porque se ele fosse, ele já tinha feito um estrago maior na claro, nave. Ele é se um ele tem cara todo muito É. controlado. E mesmo Sim. quando ele explode e tenta matar o outro com a arma, até Ele daí não é sabe colocado, usar ele não arma. sabe usar arma, ele é uma pessoa extremamente ingênua. Então você vê que ele tá muito na luta pela sobrevivência mesmo. E quando ele sai, eu sinto isso. Então esse primeiro Ele impacto continua, da né? loucura, eu sou capaz de qualquer coisa porque eu tenho medo. E daí ele tem um momento que ele tá no hotel Dá aquela ali, acalmada. que é um motel Um que eles motel. estão, né? E daí ele tá parado contemplando o céu e daí daquele momento ele fica calmo, ele fala, nossa, porque ele, por natureza, é uma pessoa que ela só queria viver bem, é o mínimo que ele quer, Ele né? tem uma fala ali, quando ele está admirando a lua, mais ou menos disso. Eu acho que a loira... Ele cita alguma coisa, Krieger, né? Quando É ela- Krieger, quando ela vai falar com ele, daí ele meio que diz assim, não, a única coisa legal aqui agora, nesse presente, né? A melhor coisa que eu já É vi. a lua. Ele não tá muito preocupado com as pessoas que com estão a nascendo. tecnologia que tá Não, e nem atual. para denunciar. Eu acho que se a série continuasse, ele ia ser um personagem que seguia uma linha, ele não ia entregar a Ascension. Sim, eu acho que Ele ia não ia procurar- entregar o experimento. Não, ele ia tocar a vidinha Ele dele. ia começar uma Quantos vida. anos ele tava nisso? Pra ele era a vida dele, né? Quer dizer, um Sim. cara meio paranoico, né? Então, Ou e ia a- ter que acontecer alguma coisa pra ele. Então, mas daí você vê, isso é um. Agora, se tirar 600 negros lá de dentro, nesse Nossa. supetão, imagine a repercussão que não ia ter. Ia ter um impacto, com certeza. Com Sim. certeza. Não, Muitos eles nem não iriam tirar. sobreviveriam. Não, sim. Porque não haveria interesse em divulgar o experimento. Não, mas é que, tipo assim, você pense, você já tinha pessoas que estavam atrás disso. Tanto é que tinha um sistema todo pra quem Matar começasse quem pra- queria Tipo investigar. assim, claro. porque ele, como ele mesmo fala, né? Tipo, isso não é um emprego, não é um projeto que você é simplesmente demitido. É. Não existe a possibilidade de você, não, a gente vai te deixar de canto aí e vai embora. Tanto é que iam matar ele. Sim, né? sim. E se continuasse, ele ia ficar fugindo daquela Então, moça imagine, lá. Né? e você pegar e colocar, expor para as pessoas, tipo, o que vocês fizeram, teoricamente, foi em vão, porque não foi o projeto que vocês pensaram que era. O propósito da E vida, daí né? Era outro. É, Você claro. tirou o propósito da vida. E a gente vê isso em algumas sociedades, mas tanto é que, tipo assim, a maioria das pessoas que perdem uma concorrência, que você perde um propósito, as pessoas ficam tão perdidas, muitas procuram o próprio suicídio. Então, imagine, você ter 600 pessoas com esse risco. Imagina o trabalho que não daria para você modificar isso. Então, e é um projeto que as pessoas já tinham noção. Era o ano 51, eles tinham exatamente para 100 anos. Ou seja, se você voltasse, você morreria um ano antes de chegar. E então você não tinha como manter. E eles tinham noção disso. Nós nunca vamos ver a Terra. Nós nunca vamos sim. pisar no Nós Sol. estamos em trânsito, né? Eles Então, estavam em e, trânsito. e o que aconteceria do impacto na mente dessas pessoas? Não, sim. É outra situação. Não tinha. Eu achei que o final. Ou eles iam morrer, eu acho que não tinha outra escapatória. Ou morre todo mundo, Exatamente. ou os caras, de alguma maneira, sobrevivem, que é o que acontece, e mantemos. E eles vão ter que morrer dentro, infelizmente. Nunca sim. saberemos. A questão biológica, né? A evolução do não só do ser humano, né? Mas de um ser vivo, né? Em que tem que se adaptar a um ambiente e acaba evoluindo, né? Talvez seja essa a ideia principal, né? É que são várias. eu Eu acho acho que que nessa linha que a gente está indo é uma ideia. Poderia. O que eu
quando a gente fala assim que todo filme tem uma mensagem, pelo menos uma, né? O que ele tá, qual é a crítica? Ele tem milhões, né? Mas eu acho que talvez a mais forte seja essa questão que o homem vem insistindo já várias vezes, né? Que nem nós falamos. Na Segunda Guerra Mundial, os alemães queriam criar o ser humano perfeito, o ariano perfeito, né? Os russos também, eles faziam programas em que atletas procriavam para criar outros atletas mais fortes, mais poderosos. Mesmo o contrário lá, as experiências genéticas lá de Mendel, lá com as ervilhas, né? Os americanos, eles tinham esse propósito. E me parece que volta e meia isso volta na cabeça das pessoas, né, como algo que fosse execuível, que fosse controlável para se obter isso. Então me parece que a grande crítica, né, nesse momento é isso. E o uso ou a apropriação da tecnologia para esses fins, né, porque eles estão tomando por base aí a viagem espacial ou a criação de um super ser. Sim. Né? Daí então a gente poderia entrar, né, pegando esse gancho na parte científica, que é isso, né? As teorias que existem acho que tem... e que norteiam o imaginário, vamos falar assim, isso, né? A manipulação genética. Porque teoria é o que mais tem. Às vezes eu falo com as pessoas, eu não tenho formação em física, então o Felipe falou, a minha formação em engenharia civil. Mas o pouco que eu já sei de teorias, as teorias que eu conheço, às vezes eu vou contar assim, para as pessoas que não são da área de exatas, né? Que as pessoas, nossa, mas alguém já escreveu isso? Porque as pessoas acham que muito do que é visto, às vezes, do filme, é total ficção e não tem base em absolutamente nada. E desde aquela vez que a gente chegou a discutir aquele Interestelar? Não, qual foi o outro que a gente tinha discutido? Wonderland. Wonderland, Sim. Não, mas esse o Interestelar, por exemplo, ele traz um monte. Eu lembro que eu fui no cinema ver esse filme, eu saí até com dor de cabeça, porque é outro filme também que foi muita teoria, muita coisa. Então você já leu tudo aquilo que está na física, mas você nunca imaginou que podia tudo ser junto, factível, né, viável. Né? Você então, colocar no espaço tridimensional, um espaço quadridimensional. Então eu acho que uma viajada valendo. E daí às vezes eu penso assim, então, toda série que tenta abordar a parte científica acaba caindo na ficção científica mesmo, porque às vezes não sabe levar muito a sério. Não sabe conduzir, talvez, de uma maneira mais científica. Eu acho que é isso, né? Então, ali no final, então agora, né, a menina, então, ela vai ter um poder de controlar o campo magnético, ela é eletromagnetismo. Ela manipula a energia. Ela vai manipular a energia. É que ela transfere o cara então, para o planeta lá. Né? Já falamos de teletransporte aqui também, né? Com certeza. É o sonho da infância. Então, assim... de todo mundo, né? Daí você... Nossa, menina, teletransporte e tal. Então, assim, você vai levar... Eu sempre acreditei, assim, que a gente tem mais capacidade de manipular o desconhecido do que a gente imagina. Apesar de eu não ousar entrar na discussão dessa linha, porque é extremamente complicada, né? Em alguns aspectos ele sai dessa questão da física, né? E vai para a questão da metafísica ali. Né? Porque você tem, assim, a parte social muito clara, né? Você tem a parte tecnológica, mas você tem essa parte da metafísica também, que, né, o fantasma da Lorelai. Né? Exatamente. A criança vendo, né, as pessoas lá do lado de fora, e eles até preocupados, parece que ela está vendo a gente, né? Quando ela vai tomar aquela vacina, o leite, né, que ela sabia que tinha coisa, ela olha bem para a câmera e joga fora, quer dizer, naquele momento, né, claro que ela tem uma certa telepatia ou alguma coisa. Ela é muito sensitiva, né? Muito sensitiva, claro. Então, mas a questão dela poder usar o que a gente poderia fazer usando os 100% do cérebro ao mesmo tempo. Isso. Porque a gente usa bem mais do que os 10% que muitos acreditam, mas... Aí a gente lembra daquele filme do Lucy, né? Onde a menina lá consegue chegar a quase 100% da sua capacidade. Mas você sabe que hoje à tarde eu fui ler isso aí. É verdade que a gente só usa... todo mundo diz que é mentira. Mas aí é outra discussão também. Porque o cara coloca assim, não, porque... Imagine, se você tirar
Se você usar só 10% do seu cérebro, se você tirar 90% do seu cérebro, você morre. Então você tem que usar 100%. Mas eu acho que eles imaginam a coisa física, o 100% Sim. físico. Claro. Quando a gente fala em usar 10%, a gente diz de atingir o potencial em termos de sinapses, né? De você de você gerar energia o suficiente Isso, para construir porque- pontes, porque daí isso também, aí física quântica. A física quântica vai trazer, se você... A pessoa feliz, ela se acostumou a fazer sinapses e construir, então, uma pontezinha de ser feliz. Isso. A pessoa que é triste, ela se acostumou a fazer a triste. Então, para ela ser feliz, ela tem que se esforçar muito e ela tem Para que criar uma nova sinapse. forçar o cérebro a criar essas sinapses. Qual é o caminho que eu tenho que seguir? E daí, obviamente, que sim, isso deve ser... Agora eu vou falhar nesse aspecto aí. Eu não sei os estudos na área de medicina ou na área de neurologia e tal, mas a gente já sabe que você consegue, por exemplo, mapear o cérebro e brilhar o cérebro nas áreas que você está utilizando. Isso Sim, já tem é muito possível. estudo a respeito até E até ao através sentido dos contrário, equipamentos. de você irradiar no cérebro, naquelas regiões Onde estão sendo você pouco- necessita. onde você tinha talvez uma irrigar, imagem, alguma né? coisa, e Então, como se você quisesse implantar no cérebro Eu acho que é uma nesse, então, experiência. para deixar claro, é nesse sentido que a gente fala no uso. Eu acho que a gente usa menos mesmo, porque até por uma condição de criação e social. Então, eu sou da área de exatas, o meu pai é da área de exatas, o meu ensino foi bem mais na área de exatas, e eu acabei fazendo um curso de exatas, então é mais fácil para mim lidar com números, né? Porque eu fui acostumada. Então, para eu começar a lidar com outras partes, eu vou ter que Acionar, né? Acionar essas ativar, partes, irrigar, né? Outras partes, outras habilidades. Aí tem aquela história do lado esquerdo, do lado direito. Né? Exatamente. Mas enfim, vamos deixar para outro programa essa questão, né? Vamos Não, mas abordar- é a parte científica que a gente tá falando. Então ela chega ao ponto que ela usa total, Sim. que ela irrigou o cérebro inteiro dela. É isso que a eu quero ponto dela acreditar. manipular a energia. Né? Então, entendeu? e ela Então, consegue fazer mais essa manipulação. uma questão assim, que você vê, ela é uma das poucas personagens que transita por todas as classes. Verdade, porque acesso a tudo. É. Ela pega, quando criança, eles têm você vê que isso só mais nas crianças. Elas têm aquele poder de ir da classe mais baixa à classe mais acima. E ela era uma criança que era daquelas bem, que procurava conhecer as coisas. Ela sempre estava em sim, volta ali, verdade. perguntando e questionando as coisas. Então, imagina o conhecimento que ela teve. Teve conhecimento médico ali, não tão grande quanto os que já estavam adultos. Conhecimento médico, conhecimento da ponte de comando, da engenharia lá embaixo, até aquela parte que mostra as crianças indo visitar lá o centro que A eles parte chamam da Terra Terra. lá, Isso. e que daí as amiga dela lá, que era filha da, não vou Da lembrar, médica. da médica, que pega e mostra pra ela, olha, isso funciona desse jeito e vai. Então imagine, ela teve uma possibilidade, até por vontade própria, ela acabou procurando se especializar, um conhecimento vasto ali. Até pela sua inteligência Inteligência- avançada, Sim. digamos, para a idade que ela tinha, né? Então, Aham. isso realmente a gente percebia que ela gostava, queria conhecer mais, até pela sua própria necessidade ou sua porque- forma, né, de inteligência. Mas ela tem essa energia ali, porque uma hora ela fala, eu sinto que eu estou segurando um oceano, né? Ah, ela sim, fala ela assim, tem, e daí sim. quando ela vem à tona, a mulher fala, ela liberou o oceano, né? Que ela sentia essa coisa de, né, preciso botar pra fora, e era toda essa energia ali que tava nela. Então assim, mas se a gente for falar do tempo da parte científica, eu diria que não dá para tentar fazer Não, ali é, muita não associação, muito, é é. muito viajante mesmo, Porque a gente né? tem que imaginar que construir uma nave nos Difícil anos acreditar, 60, sim. onde a gente não tinha nada, nem a mínima possibilidade de um computador, a não ser valvulado, com uma total limitação de capacidade de processamento, de armazenamento de energia. Tamanho da memória, né? Quer dizer, já começa daí. Imaginar que você vai colocar 50 pessoas, mesmo que seja uma nave grande, e saber que tem todo o domínio em cima dela, sem ter essa tecnologia hoje que você encontra, né, no caso lá do Big Brother, da televisão, é muito difícil. Imagina, naquela época você não tinha câmeras, né, não tinha como controlar as pessoas em tudo que era canto, a questão da interferência, a própria geração de energia, ou até a que a gente estava comentando também, o tempo médio de falha das peças, quer dizer, imagina, 51 anos, já teria que trocar muita tecnologia. Imagina que em 51 anos, o dia a dia das pessoas, você não iria ter que se atualizar. Imagine até um pra, monitor né, lá.
entendeu? Não- Com 51 Né? anos, né? Ela tá Então- mais do que queimada a tela de Mas, fósforo pessoal, é a ali. NASA. Você É, tá pois é. entendendo? Ah, Coisa da tá NASA. certo. É que É você também tem que ver que muita coisa faz com investimento, né? E o investimento deles não foi baixo. Não, é vamos a pensar NASA. então o Vamos seguinte, ter que- vamos viajar um Tá pouco. bom, vai. Vai. Vamos viajar um pouco e acreditar. imaginar que aquele evento em Roswell, né, onde caiu lá uma nave espacial, eles pegaram toda essa tecnologia, E colocaram isso foi em no 46, né, e tal, e eles pegaram, adaptaram isso nos Mas anos eles- 60, já devia Não ter dá pra esquecer dominado também tudo, que né? O homem foi pra Lua, lá, né, lá gente? dentro tem os infiltrados também. É, Tem. verdade. Não, Deixa claro um infiltrado, é né? aquela história, a É nave uma- se É ele que conserta faz a sem saberem manutenção. como. É, mas mesmo assim, imagina um Mesmo assim, o infiltrado. avanço seria um O avanço. pessoal acha que tem sorte. Né? Imagina Na verdade, nos tem anos alguém fazendo a 60, manutenção. Realmente é ele que faz a manutenção. Claro, claro. Não, ele é... Mas imagina nos anos 60, mesmo um cara infiltrado, como é que ele ia se comunicar lá fora sem ser notado? Mas Mas o o- que? Bilhetinho? Algo, né? algo que eu reparei que faltou na série foi abordar a questão sim, tecnológica de uma maneira que ela seria avançada dentro deles apenas. Abordou um pouco a questão da vacina, como que era feita a vacina e tal, mas talvez fosse pouco explorado isso. Uhum. Como que seria Verdade. como a sociedade dos anos 60 evoluiria em 51 anos apenas com 600 pessoas? Exato. Como que seria? Eu acho que isso faltou abordar um pouco, assim, né? Porque Então, a ideia que eles têm é vamos juntar pessoas super inteligentes Isso. e que vão evoluir. Isso. E que vão Mas gerar massa o mais que pura. elas criaram? Apenas elas criaram. Nada, Só viveram o dia a dia. Quando viveram você a vida. assiste ali, né? Você vê o primeiro capítulo, você vê o segundo, já no terceiro ele já está desmembrado em duas partes. É O verdade. quarto em duas partes. Fica nitidamente assim que houve uma interferência de produção para tentar corrigir alguma coisa do seriado para ele, verdade. ou sei lá, para tentar salvar alguma coisa Tem assim. uma porque ele mudança de ritmo teve, grande para um seriado Teve. pequeno. teve, né? Então, eu não sei que discussões eles tiveram lá para fazer isso, né? Mas você vê essa... É que me parece esse até toque. que tudo. Os dois primeiros seguem uma linha, os dois segundos seguem outra linha, foi e os dois exatamente isso. últimos seguem Eles outra foram- linha, eles- né? Por isso que foi passado Como se ele 2 a quisesse 2. mostrar coisas diferentes nos 3 dias pra Isso. falar, olha, pessoal, se vocês gostarem, tem tudo isso aqui pra explorar, Isso. né? Só que daí foi demais. Que nem no primeiro capítulo, uma coisa assim que eu fiquei numa expectativa e tal, e depois nunca mais, parece que mataram assim, que era aquele personagem, aluno de doutorado, que foi procurar o filho, né, que ele foi falar com o pai lá no hospital, foi procurar, daí o filho, que na verdade estava conduzindo o experimento, né, daí depois ele disse, não, já dei um jeito lá para acabarem com o doutorado dele lá. Né? Sumiu o cara. Cara, é isso mesmo, Aí né? você fica assim, poxa, Por mas que será que que foi ele não falado? seria o herói que iria ajudar e Sim. tal, né? Ficou uma coisa meio sem senso, Jogada, assim. né? Tem várias coisas, eu também achei, assim, que Eu fiquei desnecessárias. esperando, né? O mesmo papel da loira lá, né? Que ela tinha bem o jeitão homossexual dela, Sim, ela sim. fala que era, porque na nave não tinha ninguém com essas características, Sim, né? sim. Era um experimento. E ela vem num papel, daqui a pouco transformam ela, que daí ela vira boazinha, né? Que eu daí ela achei- vai querer mostrar ao mundo o Ela experimento. teve uma. Mas eu acho que ela cumpriu uma função bem. Pois é, e daí Esperava. na hora que Mesmo, deram, assim, deram um Esperava. empuxo no papel dela, daí matam ela. Né? Eu falei, ué. Ela tá ali pra tirar o cara da nave. Digamos que o objetivo final É. dela é esse mesmo, né? Então Né? é todo. E pra gente entender um pouco mais sobre a história. Porque é ela que vai atrás das informações. exatamente. E a gente fica sabendo do histórico E por ela, né? a menina que cuidava do blog, né? Que ela foi recorrer lá para Uhum. trocar as informações. Daí a menina mata ela e daí ela se revela aquela agente secreto que tá policiando. Sim. Aí eu pensei comigo, falei, parece novela mexicana. Pra mim, isso foi uma viagem. Parecia novela mexicana, assim, que os caras, vamos acabar aqui. Ela, que Pô. você é uma pessoa que busca como se fosse o papel do rapaz que faz o doutorado no começo, né? O estudante lá que tá buscando o que tá acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo de estranho. Quando alguém vai se Quando envolver ele com chega na fonte, morre. ela, você vai morrer. Eles muito fazem frustrante. isso. É bem Frustrante. mexicano isso mesmo. É bem tá mexicano. Inatingível e tal, né? Então realmente tem algumas partes, por isso que talvez não tenha tido sucesso, né? Por algumas partes que não encaixaram
talvez, né? Mas a questão maior que a gente vê de jogada de algumas questões era para realmente rebuscar ou trazer a cada novo episódio, caso fosse tornar mesmo, né, um seriado por um semestre, por exemplo, que aí você teria que gerar 10, 12 episódios, né, que normalmente ocorre. Então, pode ser ele, né, o autor aí tinha essa ideia, né? A gente consegue imaginar esse autor, o que ele pensou em cima do Smallville, né? Alguém de vocês assistiu Smallville? Sim. Eu não acompanhei, eu acompanhei como o foi o início. mesmo autor, vamos pensar, né? O que ele tentou agregar? Primeiro, Bom, a Primeiro estética... que foi uma né? série que durou bastante. Nossa, esse foi o contrário, né? Foi o contrário. Por isso que ele se frustrou tanto. Ele falou, não quero trabalhar tanto assim. Mas era né? muito mais simples de você lidar sem com, dúvida, né? muito mais Porque, corriqueiro, não era um assunto, né? Não era uma questão complexo, tão de científico. tecnologia, Era né? adolescente. Tinha o Pra Super-Homem. Smallville é adolescente também, muito né? legal. Já tinha um público fiel mesmo. Oh. Se não fosse uma Gosta série de boa, Super-Homem. já teria um público que assistiria. já. Tem toda a questão romântica. Oh. E ele não sei o ele quê. tinha Parece esse duas apelo pessoas. jovem, diferentemente Tinha. do outro. Adolescente. Você não conseguia identificar o público ali muito Mas, claramente. mas se a gente Numa for época falar ainda nisso... fraca de seriados para jovens, hein? Fraco de seriados de super-heróis, né? Que ainda não tinha, quase um precursor. Não, e daí você vê que ele acaba tendo os mesmos elementos. Tipo, o cara fortão ali que namora a loirinha, que era o ex-namorado da Lorelai, depois vai namorar. Assim, é desnecessário aquele romance ali. Outro que desnecessário é o Galt, que é o primeiro imediato, né? Isso, o futuro E daí capitão. ele tem um caso com aquela mulher que é era mulher do chefe de segurança. do chefe da segurança, e daí eles têm um caso e depois não tem mais o caso. Tinha uma e daí eu falei, pincelada ai, meu, romântica aí, tipo confusão, novela eu brasileira, achei né? desnecessário, assim. Eu Certas. vejo assim, um grande problema de eu compreender a série foi o tempo dela. Eu acho assim que ele pegou e faria igual aconteceram em algumas outras séries, não tanto em ficção, mas algumas coisas, que você abre, no início, você abre um monte de leque, pra daí no contexto da história você ir fechando cada um deles. E isso fecha um coisa. Eu acho assim, ele abriu, eram uns 3 episódios, eram 3 capítulos, ou seja, 6 episódios, que eram iniciais. E se caso tivesse alguma aderência, ia pro final. Então eu acho assim, vamos abrir o leque e depois a gente continua a história só fechando eles. E, ao meu ver, essa foi mais ou menos a ideia. E o que eu acho horrível desse novo projeto que se tem, né? De vamos produzir metade de uma temporada, ou nem isso, para ver se, caso tenha uma aderência. Porque daí você acaba quebrando ao meio uma história, né? Então acho que boa parte da compreensão seja Mas isso. esse é um aspecto interessante, né? Desse tipo de abordagem de negócio. Porque é um negócio. Sim. Veja o que aconteceu, fugindo aí, mas só pegando o gancho, daí a gente volta. Mas o que aconteceu com o S7 Note. Foi um erro tremendo de tecnologia. Ou seja, quanto mais caro começa a ficar desenvolver um produto novo, seja um produto, um filme ou um produto celular, se você errar, você tem pouca chance de corrigir. O risco é maior. Né? Porque se dúvida. você errar pela Verdade. segunda vez, já tem gente que diz assim, olha, uma empresa de alta tecnologia, se errar 2 vezes, ela fale. Por quê? Porque fatal. você gasta muito dinheiro em desenvolvimento, por isso que a parte de P&D é tão custosa assim, nas empresas. Então, se uma Samsung hoje errar no segundo lançamento de produto, acabou a empresa. Quebrar, exatamente. Acabou, ela vai sumir do mercado. Perde Não vai totalmente ter. a credibilidade, sem dúvida. Né? E a questão de filme, eu acho que também tem isso. Eu acho que Né? eu acho que a série também, o erro, talvez, dos 6 primeiros episódios, que eu entendo o que o Alexandre fala, né? É ruim esse formato, porque daí você deixa também o criador, o cara que vai, o produtor, enfim, né, que vai produzir os 6 primeiros episódios, você deixa ele numa sinuca, porque o cara tem que botar tudo que ele planejou em 6 episódios, ele tem que convencer naqueles 6 primeiros, porque ele só tem essa chance. Exato. E daí acontece o que a gente viu ali. Você vai mirar um público-alvo, não sei se eles se é feita essa análise ou não, mas o meu público-alvo, para mim fica claro ali, são jovens, porque você veja, ó, o conteúdo, para mim, quando ele coloca o relacionamento dos adolescentes, ali, tal, me parece isso. O meu público-alvo é o jovem, que gosta de ficção científica, Isso. que gosta de nave espacial, né? Que vai ter toda social essa coisa também, tal, que nem...
O nerd, se encanta o nerd, com a né? tecnologia. O pessoal igual a gente, Isso. o nerd, não sei o quê. É. E então, todos os elementos que essa pessoa gostaria, eu vou colocar aqui. Só que ele acabou, pela complexidade, perdendo esse público-alvo. Porque dele é muito complexo. Então, ele sopa de letrinha. ele acaba isso mesmo, atingindo um público verdade. daí um pouco mais velho, só que daí esse público mais velho vai ficar vendo romance adolescente. Isso. Tem várias partes que pra nós, assim, poderia ter, né? Não fazia mais sido sentido. suprimida. Então eu acho que ele erra nesse ponto, mas eu entendo, não sei se eu saberia fazer diferente. Porque é muita coisa pra colocar, são 6 episódios, eu tenho esse público e aconteceu. Então, de dar lembrando errado. que, só pra fechar ali essa ideia, porque a maioria mas a maioria das séries, que tem um grande apelo, elas nunca têm um grande apelo na primeira temporada. São poucas as séries que conseguem Verdade, pra não queimar, né? Até Sim, pra não queimar. geralmente eles têm um apelo, tipo, você tem uma primeira temporada razoável e lá na metade da segunda que começa, tipo, Mas não, então, ela pode não ter E um ele grande não teve apelo, isso. mas ela tem uma dinâmica muito forte. Sim, mas é que, tipo assim, a coisa acontece muito rápido. Você tem aquele questão de você pegar... Ele não teve uma temporada completa pra ele desenvolver É toda a verdade, história. não teve mesmo. Você tem seis você episódios. chega ali, não, você vai produzir 12 episódios. 12 episódios é quase que você, tipo assim, você tem um livro pra construir. Você constrói um livro inteiro e tudo mais. Daí você consegue agregar um grupo ali e depois no segundo você deslancha. Agora ali não, ali você tinha o quê? Você tem 10 páginas pra colocar o que você quer colocar num livro inteiro. Então é muito complexo Tem pra essa restrição, né? Perdeu nisso mesmo. Se apressou de um jeito, parece que acabou Precisamos se acabar a perdendo. qualquer custo aqui. Precisamos acabar a qualquer Quero custo. mostrar tudo que tem. Eu imagino essa série num Como livro. tentativa É. para O quanto que não seria rico, né? Sim, sem É como dúvida. se você pegasse os livros do Dan Brown e cada um tem um aspecto em que todos completam um ao outro, né? Tipo Só que cada um trilogia, aborda uma coisa. uma coisa ou outra. Sim. E é um seriado que poderia fazer isso, né? Mas a pressa foi tão grande, a impressão que dá, talvez a pressão, a gente sabe como que é difícil relação de diretor Sim. e estúdio, né? Um exemplo que teve foi o Robocop, o último Robocop, né? Que o José Robocop Padilha brasileiro. não teve, não conseguiu colocar quase nada do que ele realmente queria. Houve uma briga, quase Sim. saiu do filme. Tem toda essa questão comercial que acaba atrapalhando no conteúdo e acaba virando um produto mal elaborado, apressado, né? Eu Mal concordo. planejado, aliás. Não pode até. pressionar o artista, né? A pessoa que cria, ela tem que ter esse cria direito, algo, não pode ser cerceado Você não pode e querer. tal. Se você quiser mexer muito nisso, Mas é aí ruim, que tá, né? é a indústria, né? Então, Você É a tem que pensar, indústria sei do lá. artista. Como a gente eu já vi depoimentos, por exemplo, na música, o artista, que é a mesma coisa. Como que eu vou fazer uma música agora? E vários cantores falando, eu diariamente eu inspiração? sento de tal a tal horário para escrever. Mas como? Porque eu sou pressionado. Claro. Eu tenho pressão. Se eu não fizer isso aqui, se eu não conseguir fazer uma música agora, eles nunca mais vão me chamar para gravar um disco. A mesma coisa um filme, a mesma coisa uma série. A pressão da indústria é tão grande que acaba atrapalhando a criatividade. E a criatividade realmente não surge do nada. Pessoal, bom, estamos chegando no nosso horário, né? Vejam que é um assunto realmente bem interessante. Para quem não assistiu, mesmo que a gente já falou quem morre no final, quem morre no começo, né? Vale a pena até pelos Não detalhes falamos que a de gente todos que passou. morrem. É claro que não. Sei lá. Aliás, então eu vou esse falar fato não agora. se esgota. Apesar de todas as críticas, também é recomendável. A série é muito boa. Claro mexe que com a é. cabeça. Isso que eu Eu queria acho ouvir qualquer de coisa vocês, que né? mexe com a sua cabeça. Aliás, eu acho que pra ver como a série, o conteúdo é tão bom, a nossa maior crítica foi... falamos de... O que ela terminou? Como tem vários assuntos interessantes Por que e tão faltou o pouco? foco. É. Se não, Que para tão pouco começar... tem. Mas não- tem muito assunto interessante ali, legal Não, de se não, para de começar, acompanhar. não estaríamos aqui, né? O próprio Exatamente. Alexandre não estaria propondo para a gente ter essa discussão, né? Que é sempre bastante saudável. Né? Então, pessoal, para a gente encerrar, gostaria de agradecer. Vou deixar uma palavrinha para cada um de vocês, né? A gente sempre quer abordar esse lado não só técnico, mas um pouco social também. Tá bom? Queria agradecer bastante. Então, professora Adriana Tosi, muito obrigado pela sua presença, suas palavras finais sobre o filme. Essa série. Série. A série, assistam a série, né? E se você já assistiu, espero que tenha gostado da discussão. A gente fica aqui, é muita coisa. Mas
Vai estar no YouTube essa gravação? Com certeza, com certeza. Então, vou falar, dê um like no nosso vídeo. E se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Exatamente, eu vou passar o e-mail depois para quem quiser até propor, né, que a gente discuta algum seriado, algum filme, mandar pra gente, né, no e-mail elétrica@unibrasil.com.br. Alexandre, e aí, você que foi o mentor e tal, gostou da nossa discussão? O que você achou? Eu gostei, eu só acho assim que pela complexidade da série não é uma que a gente teria em uma hora conseguir discutir tudo, né? Sem dúvida. E embora a gente tava querendo discutir N coisas, a gente ficou em foco e tipo... Igual a série, perfeito. Boa essa, igual a série. Isso aí, Renato, eu gostei dessa, muito A bem. gente tinha comentado isso antes. Então, a gente já... Era uma coisa que a gente já tinha previsto, né? E a gente adora discutir essas séries, mas gostaria também que vocês sugerissem, né? Quais seriam séries, assim. E a gente adora assistir séries meio loucas, então pode sugerir qualquer uma, a gente faz um filtro aí depois. Isso, com certeza, vai ser um desafio interessante pra gente. Basicamente isso. E agradeço a todos também por terem vindo, né? E espero que venham contribuições de vocês também, né? Em séries. Exatamente. Renato, obrigado, né, por ter inicialmente aí, né, ter aceito o nosso convite. Foi muito bom, né, sua primeira participação. E os seus comentários, né? Queria ouvir um pouquinho sobre o que a gente discutiu e o seriado em si também. Primeiramente, um prazer trabalhar com vocês. Adorei a nossa discussão. Gosto de mesa de debate. Ótimo. Muitos programas que eu assisto são de mesas de debates. Ótimo. Excelente, excelente. Né? Eu acho que o ser humano sem a discussão e sem conseguir discutir, né? Algo que a gente pauta muito hoje em dia, né? Na intolerância, né? Senta à mesa e converse, troquem ideias, divergem mesmo. Claro. Que faz parte da sociedade a conversa, a discussão, a troca de ideias, a evolução vem a partir disso. Em relação ao seriado, eu recomendo muito. Eu até indico para quem ainda não assistiu, não veja, apesar de vai ver muitos spoilers, com certeza. Mas vai limpo para assistir, para você depois raciocinar em que lado mais você vai puxar a série, né? Cada um vai ter, para onde, né? que o que mais foi te interessar, né? Foi experimento da comunidade, sociológico, biológico, físico, né? Metafísica, né? Que a gente comentou. Sim. E tecnológico, né? Para onde que vai acabar te levando. É uma série muito boa, recomendo. E agradeço novamente estar junto com vocês. Espero estar de novo várias vezes. Com certeza vai estar, discutirmos Obrigado mesmo. Outros temas. Valeu mesmo. Professor Mauro Kummer, e aí, me diga. Olha, eu acho que a grande questão é sentir-se desafiado. Né? Acho que se nós não nos sentirmos desafiados, não tem graça. Não tem graça. Isso nós mesmo. não movemos, nós ficamos parados. Permita-se. Então, se os nossos ouvintes se sentirem desafiados, vai ser muito legal. Né? É isso aí. Muito bem. Ok, professor Mauro, então, mais uma vez. E você, professor Felice? É mesmo? Você não vai encerrar não, sua eu sou mediador, opinião? Eu sou mediador, né? Estamos em cima da hora, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos que, né, foram convidados a participar. É sempre muito bom termos essas discussões e como o próprio Alexandre hoje tinha comentado, gostaríamos de pedir aí sugestões para quem está ouvindo. Não esqueça, mande por e-mail elétrica, sem o acento, né, elétrica@unibrasil.com.br. Então, mais uma vez, né? Oi? Sugiram a gente discutir Matrix. Opa, esse então? Muito Nossa bom. Senhora, mas aí vão vários programas, hein? Aí são vários, né? Mas pode, vamos lá, né? De repente, se mais de um sugerir, vamos pela quantidade até, né, de indicações. Então, pessoal, vocês estavam ouvindo até agora o programa Na Onda da Tecnologia, um programa feito pela Escola de Engenharia do Centro Universitário no Brasil, em parceria com o curso de jornalismo no formato podcast. Então, mais uma vez, agradecemos, né, o professor Mauro Kummer, coordenador do curso de Engenharia de Produção, a professora Adriana Tosi, coordenadora do curso de Engenharia Civil. Gostaríamos de agradecer mais uma vez o Alexandre e o Renato, estagiários do curso de jornalismo, e o nosso querido produtor de áudio e operador da mesa de som, João. Muito obrigado, João. E mais uma vez eu, Fernando Felice, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, agradeço a sua participação. Até a próxima, pessoal. Acabamos de apresentar Na Onda da Tecnologia.